Olá! Agora nós vamos começar a nossa 7ª aula de Direito de Família. Vamos falar sobre alimentos. O que são os alimentos? Os alimentos são prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquela pessoa que não pode provê-las pelo próprio trabalho. Os alimentos são regidos por 2 princípios principalmente, o da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar. E o que diz lá o artigo 229 da Constituição? Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, o direito de alimentos é dos filhos em relação aos pais, e quando os pais já não têm condições mais de trabalhar e os filhos já são adultos, dos pais em relação aos filhos. Então, os filhos têm que amparar os pais na velhice, quando tem carência ou uma situação de enfermidade. Até o pai pode até não estar tão velho, mas ele está com problema de enfermidade, e se os filhos têm condições, eles têm que amparar os pais. Os alimentos, eles devem ser compreendidos não só como alimentos mesmos, como comida, mas como necessidades vitais da pessoa, aquilo que é necessário para que a pessoa viva com dignidade. Então, além da alimentação, né, da comida, é saúde, moradia, vestuário, lazer, educação e muitos outros exemplos, né? Então, é o necessário para que se viva dignamente. E para analisar os alimentos, a doutrina fala do binômio necessidade-possibilidade. Necessidade daquele que pleiteia, necessidade, por exemplo, do filho, ele necessita de alimentos, e possibilidade daquele que deve os alimentos, possibilidade daquele pai que vai dar os alimentos. Mas mais recentemente se fala assim de um trinômio para os alimentos. Além da necessidade e da possibilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade do que será. Existe uma necessidade, existe uma possibilidade que deve ser visto com razoabilidade, com proporcionalidade, porque muitas vezes a necessidade pode ser maior que a possibilidade, mas a possibilidade também tem um limite, né? A pessoa que vai pagar tem um limite, ela não pode ir além também e ficar sem nada para ela viver. Por isso também a razoabilidade, a proporcionalidade. E quais são as características dos alimentos? Primeiro, os alimentos são personalíssimos, são para aquela pessoa, ela pede para ela. Ou a mãe vai estar representando o filho, mas pedindo os alimentos pro filho. O pai vai pedir alimentos para o filho, né? Porque ele está com uma enfermidade, na velhice, mas é o pai pedindo para o filho, né? É personalíssimo, é dele. Na separação é possível também o pedido de alimentos, mas quem vai pedir é a ex-esposa ou ex-marido e vai ali justificar a necessidade. Outra característica, reciprocidade, conforme os artigos 1694, 1696 e 1697. Reciprocidade, né? Os filhos podem pedir para os pais enquanto são menores de idade, precisam, estão estudando, assim como os pais mais tarde podem pedir para os filhos, né? Na velhice por motivo de enfermidade. Além disso,
Temos a característica da intransmissibilidade. A condição de alimentante é personalíssima, é só daquela pessoa. E ela não se transmite aos herdeiros. Então, o meu direito a alimentos não vai passar para os meus herdeiros, a não ser pelo pagamento dos débitos alimentares vencidos até a data do óbito. Então, assim, uma pessoa tem que pagar alimentos para outra. Até a morte daquela pessoa, ela paga alimentos. Mas não vai passar para os filhos dela essa obrigação. Os filhos não vão ter que pagar alimentos depois que o pai morrer, porque é uma obrigação que só o pai podia fazer para aquela pessoa. E outra coisa, agora, se o pai estava devendo alimentos, daí o que ele devia, o que ele não pagou enquanto estava vivo, daí sim pode ser cobrado. E daí esse valor pode vir a ser pleiteado. O artigo 1700 do Código Civil diz: a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694. Então, se transmitem apenas os alimentos que já estavam constituídos, que já eram devidos, não há obrigação. Porque a obrigação era para aquela pessoa. Se ela morreu, não passa para os seus herdeiros, para os próximos. Assim como morreu a pessoa que você pagava os alimentos, acaba ali. Ela morreu, você não tem que pagar mais alimentos para uma outra pessoa, era para aquela pessoa. Se fosse uma outra pessoa, teria que entrar com outro processo, outra situação. Outra característica dos alimentos, a divisibilidade, conforme o artigo 1698 do Código Civil. A divisão, ela não é pro rata. O que significa? Vamos primeiro analisar ali. Artigo 1698. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Então, assim, quem deve a princípio os alimentos é o pai. Porém, o pai ele não tem condições de suportar totalmente esse encargo. Então, são chamados os de grau imediato, os avós, para concorrerem. Só que os avós vão concorrer, vão ajudar-nos a prestar os alimentos na proporção dos seus recursos. Eles não vai ser dividido em 3 partes ou em 2 partes. Não. O pai vai pagar na proporção do que ele consegue, o encargo. Assim, e os avós vão concorrer na proporção dos seus respectivos recursos. Então, a divisão não é exata, pro rata, como eu estava falando no início desse item. A próxima característica é a solidariedade. O artigo 12 do Estatuto do Idoso, na Lei 10.741 de 2003, traz essa hipótese, né? A solidariedade que deve existir entre os pais e os filhos. Então, como eu falei lá no início, para vocês da aula, os pais devem alimentos para os filhos menores enquanto estão estudando, estão se desenvolvendo, assim como os filhos mais tarde, quando são maiores e têm condições, vão dever alimentos para os pais que necessitarem em razão da velhice, de enfermidades. Então, existe uma solidariedade familiar, né, entre eles. Outras características: irrenunciabilidade, incessibilidade, impenhorabilidade e incompensabilidade. O artigo 1707 diz:
pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insucessível de cessão, compensação ou penhora. Então, o filho pode não pedir os alimentos, assim como o pai pode não pedir, porém ele não pode renunciar ao direito aos alimentos. Eu renuncio o meu direito de alimentos. Não, o filho pode não pedir nesse momento, mas no futuro ele pode. Então ele não está renunciando ao direito por não pedir. E o crédito não pode não pode passar por cessão, compensação ou penhora. Ficou devendo um valor, agora eu vou fazer cessão, vou compensar. Não é possível, né? Além disso, é intransacionável e imprescritível o direito em si. Então, o direito a alimentos é imprescritível, é intransacionável, mas as prestações vencidas não, o quanto debeatur. Então, assim, podem prescrever as prestações, não foram pagas e não foram cobradas, elas prescrevem o que já foi devido, o que já foi estabelecido, mas não o direito. E daí o Código Civil vai dizer lá no artigo 1694, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Para a gente vai interessar no direito de família o caput e o parágrafo 1º. Mas eu deixo para vocês que o parágrafo 2º são as situações de responsabilidade civil, porque em razão de uma condenação, que foi comprovada a responsabilidade civil, a pessoa foi condenada a pagar alimentos para a subsistência de uma outra, tá? Mas o que esse artigo 1694 e o parágrafo 1º dizem? Que daquela questão da família se ajudar, da família cuidar um do outro. Então, os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos. Então, os pais podem pedir para os filhos podem pedir para os pais e os cônjuges e companheiros podem pedir entre si uma separação. Alimentos para que se mantenha uma vida compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Só que esse compatível com a sua condição social tem que ser tomado, ser prestado atenção, porque assim, num divórcio, por exemplo, normalmente um dos cônjuges vai decair a condição social, mas ele tem que ter o mínimo, né? Deve manter um padrão mínimo. Ele não pode também exigir que quer sempre ficar naquele padrão se ele não ajuda, mas um mínimo deve ser mantido. E hoje em dia por um tempo, não é difícil ser por tempo indeterminado, a não ser já por motivos específicos, mas não entro nessa situação. Além disso, aquela questão da necessidade e possibilidade está lá no parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não adianta o reclamante ter necessidades gigantescas e a pessoa obrigada a não ter recursos para bancar. Vai ter que ser o pedido dentro de um equilíbrio daquilo que é possível o outro ajudar nos alimentos, né? Para que exista. Por isso que a gente fala necessidade, possibilidade e razoabilidade, né? O trinômio.
Seguindo, artigo 1695, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque necessário do seu sustento. Então, quando se deve os alimentos? Quando quem pretende, normalmente o filho, não tem bens suficientes nem pode prover com o seu trabalho, então ele não tem como trabalhar, um menor de idade, por exemplo, a sua mantença. Então ele não tem bens para se manter, né, para se alimentar, para se cuidar, para educar, e ele não trabalha. E de quem se reclama, o pai, por exemplo, pode fornecer, pode ajudar, pode prover, sem desfalque do necessário para o seu sustento. O pai trabalha, tem bens, e ele pode fornecer os alimentos sem desfalque do seu sustento. Artigo 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em graus, uns em falta de outros. Então, é recíproco o direito de alimentos, né, entre pais e filhos, e os ascendentes podem pedir, né, é extensivo aos outros ascendentes. Então, por exemplo, o que eu estava falando, se o pai não tem como prover integralmente os alimentos, os avós podem vir a ser chamados a ajudar. Mas, por exemplo, se tem avós, não vai chamar os bisavós, porque os mais próximos em grau devem tem preferência, né, para ajudar. Então, é isso que esse artigo quer dizer. Além disso, o fundamento do direito dos alimentos, como eu já tinha dito, é aquele binômio necessidade, possibilidade. Alguns dizem que também deve se observar a razoabilidade, né, para o estabelecimento dos alimentos. Então, para que exista o direito aos alimentos e depois seja feito o cálculo do valor, o que tem que se verificar? Primeiro, tem que se verificar a existência da necessidade de quem pleiteia os alimentos. E precisa ser verificado a possibilidade daquele a quem se pede os alimentos. Quanto que ele pode ajudar? Qual a condição dele? Então, a possibilidade. E as duas situações têm que estar presentes em conjunto, têm que ser analisadas em conjunto. Nas ações de alimento, é muito comum o filho, quando vai pedir o alimento, colocar uma tabela com todos os gastos. Gastos com alimentação, com escola, com saúde, com roupa, com moradia. E daí, a princípio, metade do valor a mãe deve pleitear e metade do valor o pai. Mas deve-se também analisar a possibilidade a quem se pede. Então tem que ver se o pai tem possibilidade de bancar aquele valor. Se ele tiver, aquele valor ele vai ser estabelecido a partir daquela tabela, os alimentos. Não tem condições, aí vai ter que analisar o que é de extrema importância, qual é a possibilidade, quanto que o pai pode ajudar, e analisar todas essas questões em conjunto para se chegar ao valor dos alimentos. Porque não adianta estabelecer um valor exorbitante para uma pessoa, para pagar para uma pessoa que não tem condições de pagar esse valor. Que mesmo se ele ficar sem comer, ele não vai conseguir. E não ele também tem que viver de maneira digna, né? O objetivo não é que ele fique sem comer, sem viver dignamente. Temos uma questão ligada ao menor de idade, uma ressalva no binômio num processo que envolve menores de idade. A necessidade e a possibilidade são presumidas. Sempre vai ter a necessidade para um menor de idade, porque ele não trabalha, ele não tem bens normalmente, então ele não tem como se sustentar.
E a possibilidade, mesmo que o pai esteja desempregado, não tenha condições, ele tem alguma possibilidade, ele tem que ajudar o filho menor de idade. Por isso que são presumidas. Então, como eu falei, a criança não tem como se sustentar. Então, a concessão do dever de alimentos é presumida. Quanto à possibilidade, também se entende que os pais com os filhos menores, mesmo que comprovem que não têm renda, eles têm responsabilidade. Eles têm que se responsabilizar pelos seus filhos. Então, eles têm o dever de sustento enquanto o filho for menor de idade. Então, comprovou que não tem renda, mas ele tem o dever de sustentar com o mínimo, pelo menos. E nós temos a obrigação alimentar avoenga dos avós. Lá no enunciado 342 da 4ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal foi estabelecido: observada as suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, então apenas os avós vão prestar alimentos, sucessivo, o pai não pode, sucessivamente vão chamar os avós, vão complementar quando o pai não pode pagar totalmente, e não solidário quando os pais desses estiverem impossibilitados de fazê-los. Caso em que as necessidades básicas dos alimentandos serão oferidas prioritariamente segundo o nível econômico financeiro dos seus genitores. Então o pai não pode ajudar. A obrigação vai passar para os avós. O pai sumiu, o pai morreu, o pai não tem condições de maneira nenhuma. Então os avós têm condições, vão ser chamados a pagar os alimentos para os seus netos. Só que vai ter que ser analisado as necessidades básicas do alimentando e o nível econômico e financeiro dos genitores. Então, e eles só vão ser chamados na impossibilidade dos pais. Senão, a princípio, não são chamados os avós na obrigação alimentar. Então, a melhor condição econômica dos avós não justifica a condenação deles, a condenação avoenga, primeiro dos pais, eles que primeiro têm o dever de alimentar seus filhos. Falta dos ascendentes, morte, declaração de ausência, desaparecimento injustificado, recusa em pagar, reiterado atraso, isso sim pode fazer com que os avós sejam chamados a pagar a obrigação alimentar, mas tem que se analisar a condição financeira deles, a condição econômica e também a necessidade do alimentando. Então, e outra coisa, não é possível a propositura da ação diretamente para os avós, contra os avós. Primeiro tem que pedir para os pais, então mais próximos, depois os mais remotos, né? Conforme o artigo 1696. Tem que pedir para o pai primeiro, se o pai não tiver condições, os avós vão apenas integrar. Daí, se o pai morreu, sumiu, se recusa em pagar, reiterado atraso, daí sim vai poder ir para os avós. E antes de encerrar, a gente tem que ainda falar dos alimentos gravídicos, que são aqueles estabelecidos na Lei 11.804 de 2008, em que a mulher está grávida e são estabelecidos alimentos para o nascituro com apenas indícios de paternidade. Então, é conferido à mulher gestante os alimentos gravídicos para custear todas as despesas da gravidez. Então, as despesas com médico, com hospital, com medicamentos, com alimentação, com enxoval, e deve ser observadas a necessidade da gestante e as possibilidades desse suposto pai. Então, o que a Lei 11.804 fala?
ela fala na fixação da pensão, havendo meros indícios de paternidade. Então, não é necessária a comprovação da paternidade. Vai se fazer prova no processo, seja ela documental, testemunhal, dos indícios. E se o juiz estiver convencido que existem indícios que aquela pessoa é o pai, ele vai condenar o réu a custear parte da gravidez de acordo com a necessidade da gestante e a possibilidade desse suposto pai. Então, não tem... existe teste de DNA quando o nascituro ainda está no ventre materno, porém, não é obrigatório esse exame, até porque ele gera riscos. Então, se a mãe comprova com fotos, com testemunhas, com cartas, que aquela pessoa é o suposto pai, e o juiz se convence disso, ele vai ser condenado a pagar os alimentos gravídicos. A procedência do pedido, então, se limita ao deferimento dos alimentos e não importa reconhecimento da paternidade, porque apenas tem indícios de paternidade. Então, não quer dizer que é o pai ainda, porque bastam os indícios e, nesse caso, só estão estabelecendo os alimentos gravídicos. Após o nascimento da criança, esses alimentos gravídicos automaticamente são convertidos em pensão alimentícia, mas eles podem ser revistos a qualquer momento para se adequar à realidade do menor, assim como se o pai descobrir que não é pai, aquele que foi condenado a pagar os alimentos gravídicos, comprovar que não é pai, então, para se exonerar da obrigação do alimentante, ele ajuiza uma ação de exoneração de alimentos cumulada com inexistência de vínculo biológico, prova que não é pai, e daí o juiz vai estabelecer que ele não precisa mais pagar os alimentos gravídicos que foram convertidos em pensão alimentícia para a criança. Então, rapidamente, o que nós tratamos na aula de hoje? Primeiro nós falamos o que são os alimentos, que são aquelas prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-las com seus bens e proventos do seu trabalho. É necessário analisar o binômio ou o trinômio, né? Necessidade e possibilidade, e alguns dizem que também tem que ser analisada a razoabilidade e a proporcionalidade. Nós trabalhamos com as características dos direitos de alimentos, que são personalíssimos, reciprocidade, intransmissibilidade, divisibilidade, solidariedade, irrenunciabilidade, incessibilidade, impenhorabilidade e incompensabilidade, além da imprescritibilidade. Depois nós analisamos exatamente os artigos do Código Civil, 1694, 1695 e 1696, né, que são os principais sobre alimentos. Falamos da presunção do binômio necessidade e possibilidade no caso do menor de idade, que a possibilidade e a necessidade são presumidas. Comentamos sobre a obrigação avoenga, né, alimentar dos avós, quando que é possível pleitear dos avós os alimentos, e por fim, os alimentos gravídicos, aquele em que a pessoa, a mãe, né, a mulher gestante, pede para aquele suposto pai alimentos durante a gestação, e eles são conferidos apenas com indícios de paternidade. Obrigada pela atenção, nos encontramos na próxima aula.